Mas, meus queridos, a gente poder estar aqui, para mim é muito prazeroso, irmãos, porque tem gente que eu peguei no colo. Eu apresentei. Apresentei, a gente teve essa oportunidade de vir crescer. E alguma coisa muito interessante, nosso filho. Será que vai dar certo? Vamos ver se vai falhar, né? Então, é muito interessante a gente poder ver esses meninos se tornarem jovens, adolescentes, adultos, né? Por exemplo, se o Wallace estivesse aqui, eu faria referência a ele, né? Eu lembro do Wallace, né, fazendo uma peça lá na igreja com a meia aqui, né? Ele dava muito bem para a festa dos bregas hoje, né? Ele estava lá, vou pegar o outro. E aí ele ficava super envergonhado quando ele olhava a foto, né, quando ele recordava. Mas agora a filha dele está aqui pulando aqui na frente. Então é muito interessante a gente ver a história passar e a gente vê que muita gente continua firme com Jesus, continua firme na presença de Jesus. Muita gente não se deixou vencer pelo sistema. O sistema, então, que nós falamos no primeiro dia. No primeiro dia nós estivemos falando, então, sobre como nós podemos ficar fora do sistema. O tema desse retiro é fora do sistema, e aí eu disse naquela ocasião que o pressuposto de que existe um sistema que nós precisamos estar fora está correto, porque a própria Bíblia diz isso em Romanos 12. O versículo 2 diz: não tomem a forma deste mundo, não entrem no esquema desse mundo, mas experimentem uma metamorfose, experimentem uma transformação, para que vocês possam compreender, para que vocês possam então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente sair fora do sistema, quando nós falamos assim, anteontem, né, é que para que eu possa estar fora do sistema, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso revisar, eu preciso repensar, eu preciso ter um culto realmente consistente diante do Senhor. Preciso adorar a Deus com consistência, com coerência. A minha vida aqui, no grupo de adoradores, vocês vão sair daqui quarta-feira, o espírito de adoração tem que estar presente sempre. É aquilo que se vive aqui, é aquilo que se canta, aquilo que a gente proclama como verdade, tem que ser proclamado lá no lado de fora. Aqui é fácil, meu irmão. Aqui é fácil. A Maria recordou hoje de manhã, quando ela falou da experiência dela, lá fora não é fácil. Lá fora a pressão é grande. Lá fora, como diz o outro, o sistema é bruto. É bruto. E a gente tem que estar firme com o Senhor. A nossa adoração não pode ser só domingueira. Ela precisa ser constante todo dia. Vimos também que a gente precisa reprogramar, reconfigurar a nossa mente. A nossa mente precisa então estar focada nos princípios, nos valores de Deus. Porque quando ela está focada nos princípios, nos valores de Deus, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ontem, nós falamos então sobre relacionamentos fora do sistema. Como nós podemos relacionar-nos com Deus, conosco mesmos, com os nossos irmãos em Cristo e com os próprios inimigos do Evangelho, não dentro do sistema, mas fora do sistema, sendo diferente do que o sistema impõe, do que o sistema quer que nós então vivamos. Hoje, a nossa proposta, a partir de Romanos capítulo 12, versículos 2, 4, 5 e 14 a 16, nós hoje vamos falar então sobre fora do sistema no contexto da igreja local. Fora do sistema no contexto da igreja local. Como vocês repararam, nós estamos usando sempre o capítulo 12 de Romanos. Sempre o capítulo 12 de Romanos. Amanhã também vai ser capítulo 12 de Romanos. Porque aquilo que
a comissão do retiro propôs para esse retiro, está tudo em Romanos capítulo 12. Está tudo em Romanos capítulo 12. E aí eu queria que você pudesse me acompanhar na leitura que vai aparecer, o texto vai aparecer. Ali eu estou aqui com... Sempre esqueço, né? Vamos lá. Vamos juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As suaves vozes femininas, aí o próximo versículo. Possantes vozes masculinas. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Femininas. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se como se alegram, chorem como se choram. Homens. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Vamos então falar com Deus mais uma vez. Pai, nós nos entregamos em tuas mãos. E queremos, ó Deus, te pedir para que o Senhor nos conduza pelo teu santo e maravilhoso Espírito, para que, ó Deus, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam, ó Deus, em louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12, como a gente já falou, irmãos, é nesse capítulo que começa a aplicação prática de tudo aquilo que Paulo falou em termos doutrinários do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Paulo ensina doutrina. Mas doutrina não é algo para ficar dissociado da vida. Tem gente assim, eu não gosto de teologia. Todo evangelho, todo aquele que crê em Jesus é um teólogo. Não é que não seja um teólogo pós-graduado, formado, mas você faz teologia. Quando você reflete na doutrina bíblica, quando você reflete na palavra. É por isso que eu não abro mão de escola bíblica dominical, irmãos. É interessante, quando eu cheguei na igreja que hoje eu estou, a escola bíblica dominical era pífia. Hoje a gente está sem espaço. A gente está sem espaço, porque as pessoas vão para lá, as pessoas vão para lá estudar a Bíblia. As pessoas querem estudar a Bíblia. E nós estamos precisando ampliar o espaço para podermos estudar a Bíblia. As crianças estão estudando a Bíblia. As crianças têm um programa consistente para o estudo da Bíblia. E a igreja tem isso na Bíblia. Agora eu estou abrindo uma classe de casais. Contava ontem para o Marcos. Eu tenho 25 casais inscritos para essa sala. Porque a gente tem que estudar a palavra, porque a gente tem que entender a palavra, porque não adianta somente você sentar aqui e simplesmente estar ouvindo. A escola bíblica dominical é um pouquinho diferente disso aqui, porque nós trabalhamos com a finalidade de aplicação na vida. Aqui também é aplicação na vida, mas aqui é um grupo muito eclético, muito diferente. E a nossa oração é que Deus possa alcançar você mesmo nessa diferença. E eu vou falar hoje sobre diversidade, mesmo nessa diversidade então de pessoas que temos aqui. Vocês acabaram de entoar um cântico. E esse cântico, ele fala de uma realidade. Que desde o início da história da igreja, o sistema tentou obstacular o avanço da igreja. O sistema insurgiu-se contra a igreja. O sistema trabalhou contra a igreja. O primeiro momento, ele se deu com os judeus que viram-se relegados ao segundo plano na preferência religiosa do povo, porque Jesus tinha se tornado cada vez mais influente. E aí Jesus parte, e parece que a igreja seria derrotada, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, os
aqueles discípulos que se esconderam, teve gente que botou para pescar. Aliás, o Pedrão, lembra do Pedrão? O camarada que cortou a orelha, corajosamente cortou a orelha de Malco. Eu costumo brincar e dizer que Malco teve muita sorte, porque Pedro era pescador, Pedro não era espadachim. E Pedro mirou o pescoço e acertou a orelha. A orelha é mais fácil colocar no lugar que o pescoço. E a gente pode viver sem orelha, mas sem pescoço você não vive. Não é verdade? Você acha que é verdade ou é mentira? Verdade. Dá para viver sem orelha, mas sem pescoço não dá, não é isso? E aí, o Pedrão, foi o Pedrão que virou assim: vou pescar. Ou seja, déjà vu. O sonho acabou. Vamos voltar à nossa rotina. A gente acreditou tanto, a gente seguiu, nós acreditamos que ele era o Messias, mas agora é a frustração. Jesus vai aparecer e esses discípulos vão enfrentar o Sinédrio. E quando o Sinédrio virou para Pedro e João e disse assim: vocês não podem falar no nome de Jesus. O que Pedro e João falaram? Julgai vós, se é mais correto obedecer aos homens do que a Deus. Nós não vamos deixar de falar do que temos visto. Começaram a enfrentar o sistema religioso. Mas existia o sistema também romano, o sistema político romano, que também tinha uma conotação religiosa. Porque o elemento fundamental, o elemento mais alto, o elemento então mais importante do panteão de crenças da mitologia romana era César. Dizer César é Senhor. E os discípulos diziam: Jesus Cristo é Senhor. O sistema tentou derrubar a igreja do Senhor do céu. Falamos então de leões, os mártires enfrentando leões. Falamos então de gladiadores, homens que eram treinados para lutar, homens que eram soldados experientes em combate, e os discípulos tendo que enfrentá-los, os novos discípulos tendo que enfrentá-los, e morrendo nas arenas. Mas é interessante que o historiador na época diz assim: a morte dos mártires foi a semente do crescimento da igreja. O sacrifício dos mártires foi a semente do crescimento da igreja. Depois vimos que nesse primeiro momento, então, teve como agentes a liderança religiosa judaica, o Império Romano, e o momento mais duradouro dessa perseguição foi, então, o da contaminação das bases internas da igreja. Em 323, depois de Cristo, a igreja era perseguida, era autorizada a perseguição. Matar um cristão era algo que não era crime. Em 323, Constantino, então, estabelece, então, o Edito de Milão, em que o cristianismo não poderia mais ser mais perseguido. Alguns dizem que Constantino se converteu, outros dizem que não. O fato é que Constantino só se batizou quando estava para morrer. Mas em 380, Teodósio, ele então decretou a igreja cristã como então a religião oficial do Império Romano. E foi aí que começou o estrago. Porque começou-se então a ter estabelecer uma coisa que chama-se sincretismo religioso. Você sabe o que é o sincretismo religioso? Quem não sabe o que é sincretismo religioso não tenha vergonha, pode levantar a mão. Okay. Sincretismo religioso é a mistura de elementos, de valores de uma religião em outra. Então, a religiosidade romana tinha um Deus para cada fenômeno da natureza ou cada, então, elemento da relação. Por exemplo, tinha o Deus, então, da sabedoria. Deusa da sabedoria. Minerva, né, entre os gregos. Me lembra aí que é aquele? Isso. Atena era entre os gregos, Minerva era entre os romanos. Então, aí nós começamos a ter
aqueles que eram os chamados heróis se tornaram, foram os chamados santos, e eles então começaram a ter atribuição para cada um dos elementos da vida da igreja. Muitos sacerdotes, que eram sacerdotes pagãos, se tornaram sacerdotes cristãos, sem conversão, sem experiência com Jesus, mas eles tinham profissão, então eles eram sacerdotes, para ficar desempregados. Então agora vamos colocá-los em contravestidos de sacerdotes cristãos. Não conheciam nada de Bíblia, não conheciam nada de teologia, mas eles eram sacerdotes cristãos. O sincretismo religioso. E elementos do paganismo começaram a penetrar na história da igreja. Começaram a penetrar na vida da igreja. Mas existiam grupos resistentes, como petrobrucianos, huguenotes, valdenses e outros que foram ao longo do tempo lutando, muitas vezes tidos como hereges, muitas vezes foram para as fogueiras, muitas vezes morreram, porque então queriam uma igreja pura. Até que em 1517, lá em Wittenberg, na Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero prega 95 teses contra então as indulgências, que era então um documento que se comprava para que então você pudesse ter os seus pecados perdoados. Só que Lutero se revoltou com um camarada chamado Tetzel. Tetzel era um vendedor de indulgências que parecia camelô, porque ele vendia as melhores indulgências que você jamais poderia comprar. E as indulgências de Tetzel, elas então apagavam o pecado do passado, do presente, e era a garantia também do futuro. Você já pensou? Você está liberado para pecar, porque você já comprou o documento que está resolvido o seu pecado. Aí Lutero disse assim, agora não dá mais. Mas Lutero não foi um elemento, meus irmãos, sozinho, solitário. Ele catalisou insatisfações que estavam acontecendo naquele momento da história e que vieram ser acumuladas ao longo da história. E aí nós temos a reforma protestante que deu a liberdade, que trouxe a liberdade, trouxe a Bíblia para que o povo pudesse estudar, para que o povo pudesse então entender a palavra de Deus, para que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus. Ele traduziu a Bíblia, que era somente, então só estava disponível no latim, ele traduziu para a sua língua materna, para o alemão. Aliás, foi na Alemanha que nós tivemos a primeira impressão da Bíblia. Com John Gutenberg, quando ele inventa a imprensa, foram publicados mais ou menos 270 exemplares da Bíblia. Mas esses 270 exemplares começaram a fazer uma diferença estrondosa, porque agora o povo podia ler a Bíblia na sua própria língua. Mas, meus irmãos, hoje, velhas ideologias com novas roupagens denunciam a perseguição final contra a igreja. Alguém já ouviu falar de Antônio Gramsci? Você já ouviu falar? Antônio Gramsci, ele começa uma coisa que chama-se Revolução Cultural. Em 1917, nós temos a Revolução Comunista, lá então na União Soviética, baseada em um livro de Karl Marx chamado, em alemão, Das Kapital, que é O Capital, e que preconizava a revolução do proletariado. Gramsci, ele nunca terminou a faculdade, mas ele foi para Turim. Ele foi começar na Universidade de Turim, uma das universidades mais prestigiadas da Europa naquela época. E em Turim ele começou então a propagandear que não adiantaria a revolução do proletariado, que era preciso fazer uma revolução cultural, que se precisava ganhar as pessoas a partir da sua mente. Olha só ele aplicando Bíblia, mas aplicando de maneira errada. Ele pega o princípio dele, transformar pela renovação da vossa, então vamos trabalhar a mente. Vamos então reprogramar essas mentes. E hoje, quando você vai, especialmente para uma faculdade pública, é essa filosofia que está lá. É essa ideia da revolução cultural que está lá. E aí eu quero perguntar aqui, meus jovens que estão aí,
Quantos jovens aqui, quantos aqueles que foram minhas ovelhas, fizeram faculdade àquela época ou depois dela? Levanta a mão. Olha lá, você que fez faculdade antes, quando eu estava lá ou depois que eu estava lá? Levanta a mão. Levanta. Isso. Você que fez faculdade, amém. Você continua crente? Você continua crente? Você venceu. E se você fez uma faculdade pública, você venceu. Você venceu. Porque lá, eu brinco com a Débora, que a UFES, o curso de psicologia da UFES, é a antessala do inferno. Aliás, curso de psicologia não. Os cursos de ciências sociais na UFES são a antessala do inferno. E o curso de psicologia é a porta de entrada. E você tem que segurar para não entrar naquela porta. Meu querido, porque toda besteirada que hoje está sendo imposta na sociedade passa pelos cursos de formação social. Eu fiz um curso de formação social. Na minha época, eu terminei. Faça muito. Viu, Fernanda? Eu terminei minha faculdade em 1984. É no ano que eu nasci, esse ano 1984. E na minha época, a moda era ser ateu. Mas quando eu comecei a terminar a faculdade, eu comecei a perceber que a moda estava mudando. A moda era então ser adepto de religião oriental. Eles tinham terminado de fazer a biblioteca da UFES. Eu participei da mudança da biblioteca da UFES. A biblioteca ficava no Centro de Artes, e eu então carreguei livros do Centro de Artes para a nova biblioteca da UFES. E a biblioteca da UFES tem um grande gramado. Gente, eu ficava quando eu saía, tinha gente sentada lá naquele gramado assim, down. Ainda tem? E às vezes tem gente que nunca se forma, tá? Tem gente que não se forma, porque eles estão ali, eles são estudantes profissionais. Aliás, quando eles preenchem algum cadastro, está sempre lá, estudante. Eu não queria. Tem alguns que começam um curso, são jubilados, começam outro. E continuam lá. Eles são estudantes profissionais. Porque eles estão ali para semear as ideias, para ajudar a manipular mentes. Tem gente mais barbudo do que o Paulinho lá. E a barba está toda branca, igual o pastor Alessandro. E eles não são professores. Eles são alunos. Você pensa que eles são professores? São não. Eles são estudantes. Isso vai para continuar a revolução cultural. Nós temos, na Alemanha, surge também um outro homem. Aqui, agora já estamos lá em 1938, né? 38, 45, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, existe um homem chamado Goebbels. Goebbels, ele diz o seguinte, é escrito Goebbels, né? Ele fala o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Repito, e as pessoas vão acabar se convencendo que é verdade. Por exemplo, existe um certo comportamento sexual que no início as pessoas diziam que era uma doença. Aliás, estava até lá no... Como é que chama o negócio lá da Organização Mundial de Saúde? O CID. O CID era doença. Depois passou a ser uma escolha. Agora é uma condição. Eu nasci assim. Ninguém. Isso está sendo posto. Está sendo colocado. Está sendo colocado todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Aí
Você assim, sabe que deve ser assim mesmo. Deus não criou homem e mulher só, não. E aí, quando você vai ver a lista de LGBTQI+, tem 70 definições. Tem até o fluido. Você sabe o que é o fluido? Um dia eu posso ser homem. Tem aquele que é homem hoje, amanhã pode ser mulher. Olha, tanta coisa que não dá nem para descrever, senão é ruim. Tá bom. Mas a verdade é isso. Nós temos então velhas ideologias com novas roupagens que denunciam a perseguição final da igreja. Então, Paulo, nessa ocasião, ele colocou os cristãos a reação baseada no ensino de Jesus. Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. E olha só, Paulo também vai dizer que é por isso, e por isso, Deus lhes enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Jesus então tinha dito: aparecerão falsos cristos, aparecerão falsos profetas, que realizarão grandes sinais, porque há coisas bonitas sendo realizadas. Há coisas que, em nome do amor, cuidados estão sendo desprendidos. Coisas bonitas estão acontecendo. E diz: se possível enganar, se possível, enganariam até os eleitos. Mas presta atenção, o texto diz: se possível. Em outras palavras, é o quê? Em relação aos eleitos, é impossível enganar os eleitos. É impossível enganar os eleitos. Se você é eleito, se você é crente, você não vai ser enganado. Jesus Cristo disse: quando nós estivermos diante de autoridade, diante de opressores, nós não nos preocupássemos com o que nós iríamos dizer, porque naquele momento o Espírito Santo vai nos dar as palavras. Você crê nisso? É preciso crer nisso, meu irmão. Você não vai ser ludibriado. E às vezes a gente quer estudar essas coisas todas para a gente ter resposta. É muito interessante, porque eu gostava muito de estudar seita. Eu tinha livros sobre seita. Tácito da Dona Leite Filho, o pastor Batista, que fez uma coleção de livros sobre seita. E eu lia tudo, vai saber tudo sobre adventismo, sobre testemunho. O problema é que religião é igual a erva daninha, nasce em todo lugar, todo dia. E nasce uma diferente, uma nuance diferente. Aí um dia eu estava lendo, fazendo curso, conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. E aí aparece uma ilustração lá dos autores. Ele diz assim, eles fazem uma pergunta: você sabe qual é a polícia do mundo que mais conhece o dólar falso? Aí eu dólar é da onde? Estados Unidos. Então tem que ser a polícia, a norte-americana. Ele disse assim: não. Aí eu fiquei mais curioso. É a polícia de fronteira do Canadá. Ela é a que mais conhece o dólar falso. Aí eu fiquei mais curioso ainda. Aí eu disse: sabe por que eles não conhecem? Sabe por que eles são especialistas em conhecer dólar falso? Porque eles conhecem tudo sobre o dólar verdadeiro. Então, quando eles pegam o dólar falso na mão, eles sabem que é falso. Porque eles sabem tudo sobre o verdadeiro. Então, assim, deu uma Arquimedes, né? Eureka! Na minha cabeça. Beleza! Então eu tenho que conhecer mais e mais a palavra de Deus, a verdade. Porque se a mentira aparecer, eu já sei que é mentira. Então, querido, não fica preocupado em estudar essas porcarias que vai aparecer todo dia. Preocupe-se com estudar a palavra de Deus. Preocupe-se em olhar, preocupe-se em examinar a palavra de Deus. É ela que vai nos dar a autoridade, ela que tem a verdade, ela que é a verdade. Ela que é a verdade. Eu só estou na introdução.